Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar da produção e da qualidade do azeite de oliva. Vamos falar da sobretaxa que os Estados Unidos pretendem implantar aos países que têm negócios com o Irã. Vamos falar também do setor de exportação de carne bovina do Brasil, que bateu mais um recorde. Só a China comprou 48% de toda a carne exportada pelo nosso país. E eu vou conversar com Monique Lopes. Ela é especialista em tributária e contábil e nós vamos falar da reforma tributária no agro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da produção e da qualidade do azeite de oliva aqui do Brasil. O avanço do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia não deve provocar redução no preço do azeite de oliva importado e nem melhora na qualidade do produto que chega ao consumidor brasileiro. A avaliação ela foi divulgada agora em nota pelo Instituto Brasileiro de Olivicultura, o IBRA-Oliva, que acompanha as negociações e apoia o acordo para o estabelecimento do livre comércio entre os dois blocos. Segundo a entidade, a aprovação do texto base do acordo pela União Europeia indica que a formalização do tratado está próxima, movimento defendido pelo setor. No entanto, no que diz respeito à tributação do azeite europeu, a assinatura do acordo não altera o cenário atual do mercado brasileiro. O IBRA-Oliva destaca que, desde março de 2025, os azeites importados da União Europeia entram no Brasil com alíquota zero. Dessa forma, não há impacto tributário adicional capaz de resultar em redução de preços nas gôndolas dos supermercados, o que torna incorretas as informações que associam o acordo a uma queda no valor do azeite importado para o consumidor final. O azeite produzido no Brasil é caracterizado como extra virgem, de qualidade premium e não concorre diretamente com os azeites importados de baixa qualidade que seguem sendo destinados ao mercado brasileiro. O IBRA-Oliva afirma que seguirá defendendo a qualidade do azeite de oliva comercializado no país e espera que o governo brasileiro adote políticas de reciprocidade em relação aos produtos e também produtores europeus. A entidade lembra que o setor da União Europeia conta com subsídios, incentivos à produção e menor carga tributária, enquanto a cadeia produtiva brasileira enfrenta elevada tributação interna e ausência de políticas públicas de fomento. E agora vamos falar um pouquinho da sobretaxa que os Estados Unidos pretendem implantar aos países que têm negócios com o Irã. Donald Trump voltou a colocar o Irã no centro da política comercial dos Estados Unidos ao anunciar que pretende impor sobretaxas a países que mantiverem relações comerciais com Teherã. A medida prevê punições tarifárias a governos e empresas que negociarem com o mercado iraniano e, ao mesmo tempo, façam negócios com os Estados Unidos, o que reacende riscos para cadeias mundiais, incluindo o agronegócio brasileiro. Para o nosso país, o Irã tem peso relevante no lado das exportações.
Em 2025, o país foi o 11º maior destino do agro brasileiro, com compras na casa de 2,9 bilhões de dólares, o equivalente a 1,7% de tudo que o setor vendeu ao exterior no ano passado. Esse volume coloca o Irã em um patamar semelhante aos mercados como Japão, Egito, Turquia, Indonésia, Índia e também o México. Os principais produtos embarcados para os iranianos foram milho e soja, dois dos pilares da pauta agrícola do país. No sentido inverso, quer dizer, do Irã para o Brasil, o impacto é bem menor. O Brasil ele ocupa a 42ª posição entre os fornecedores de produtos do agro ao Brasil. Em 2025, as importações brasileiras vindas do Irã somaram 11,9 milhões de dólares, menos de 0,5% do total comprado pelo setor no exterior. A maior parte desse valor correspondeu a adubos e fertilizantes químicos, especialmente ureia, da qual o Irã é um grande exportador mundial. E mesmo nesse segmento, porém, o peso iraniano ele é limitado, já que Rússia, China e também o Canadá concentram volumes muito superiores no fornecimento de fertilizantes ao Brasil. Além disso, uma outra parcela das compras envolve frutas secas, mas em valores marginais. Esse desequilíbrio mostra que o Irã é muito mais importante como cliente do agro brasileiro do que como fornecedor, o que amplia os riscos de uma eventual escalada de sanções americanas sobre as exportações do setor. E agora vamos falar do mercado da carne bovina brasileira, agora no ano passado, onde o número de fêmeas abatidas bateu recorde, e esse recorde de abate de fêmeas no ano passado tem um impacto direto sobre a oferta projetada agora para 2026. Parte desse volume ainda é reflexo de 2023 e 2024, quando muitos produtores aceleraram o descarte por causa do custo alto de suplementação e também da queda no preço do boi no início de 2024. Porém, 2025 adicionou novos elementos às margens da engorda e começaram o ano pressionadas, o que fez a indústria trabalhar com maior interesse em vacas e novilhas, mantendo forte participação de fêmeas nas escalas. Em algumas regiões, as pastagens mais curtas no verão também levaram à redução de lotação e à retirada de matrizes de menor desempenho. E com isso, a base de vacas diminuiu, a produção de bezerros permanece menor e o número de animais disponíveis para terminação segue limitado. Esse conjunto de fatores indica que 2026 deve ser um ano de oferta controlada, tanto de bezerros quanto de bovinos terminados. A grande responsável pelos ciclos pecuários de bovinos chama-se fêmeas. E quando temos mais fêmeas, implica em mais bezerros e, portanto, mais oferta de bois para engorda, e com grande oferta de bois, a tendência é de queda dos preços. Remuneração mais ajustada torna-se atividade menos atrativa e, com isso, um novo ciclo de descarte de fêmeas, abrindo caminho para uma falta de bezerros lá na frente, voltando a ter novo ciclo de ofertas apertadas e, com isso, o pecuarista inicia-se a reter fêmeas para produzir mais bezerros e, assim, inicia-se um novo ciclo.
E agora você vai ver que o setor de exportação de carne bovina do Brasil bateu mais um recorde. Só a China comprou 48% de toda a carne exportada pelo nosso país. Confira. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é o MDIC, que esses dados foram compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, que é a ABIEC, demonstram que o Brasil encerrou 2025 com o maior resultado já registrado nas exportações de carne bovina, consolidando um ciclo histórico de crescimento do setor. Ao longo do ano, os embarques eles alcançaram 3,5 milhões de toneladas, uma alta de 20,9% em relação a 2024, enquanto o faturamento somou 18 bilhões de dólares, um avanço de 40%. Esse desempenho ele foi recorde e foi sustentado por uma combinação de aumento de volume, valorização dos preços médios e expansão da presença do produto brasileiro em mercados internacionais. O ano passado, 2025, o setor acumulou uma sequência inédita de recordes mensais, elevando a carne bovina a um novo patamar de relevância estratégica para a balança comercial do Brasil. A carne bovina in natura, ela foi o principal motor desse crescimento. E as exportações da categoria somaram 3 milhões de toneladas, um volume 21,4% superior ao do ano anterior, 2024, e uma receita de 16,6 bilhões de dólares. Esse resultado, ele reflete tanto a demanda internacional aquecida, quanto um cenário de preços mais firmes ao longo do ano. Considerando todas as categorias in natura, industrializadas, miúdos, tripas, gorduras e carnes salgadas, o nosso país exportou para mais de 170 destinos no ano passado. A ampliação da base de compradores, ela reforça a estratégia de diversificação geográfica do setor, reduzindo riscos comerciais e aumentando a resiliência frente às oscilações pontuais em mercados específicos. A China, por exemplo, manteve a liderança como principal destino da carne bovina brasileira, respondendo por 48% de tudo que foi exportado. O país asiático, ele importou 1.680.000 toneladas no ano passado, movimentando 8,9 bilhões de dólares. Já os Estados Unidos ficaram na segunda posição, com apenas 271.800 toneladas e uma receita de 1,6 bilhão de dólar. Aí, na sequência, vieram Chile, 136 mil toneladas, a União Europeia, 128,9 mil toneladas, a Rússia, 126.400 toneladas, México, 118 mil toneladas. Bom, na comparação 2025-2024, praticamente todos os principais mercados, eles registraram crescimento. As exportações para a China avançaram 22,8%, enquanto para os Estados Unidos a alta foi de 18,3%. O destaque ficou para a União Europeia, que ampliou as compras em 132,8%, indicando a retomada de fluxo e maior valor agregado nas vendas. Também houve uma forte expansão
em mercados que foram considerados assim alternativos. As vendas para a Argélia cresceram 292% e para o Egito e Emirados Árabes Unidos altas de 222%. Para o Egito e 176% para os Emirados Árabes Unidos, sinalizando oportunidades em regiões com demanda crescente por proteína animal. Para 2026, a ABIEC projeta um cenário de otimismo moderado. A verdade é o seguinte: mercado vai existir, vai continuar existindo, com crise ou sem crise, o pessoal vai comprar do Brasil. E o que nós temos que fazer é o seguinte: é melhorar a nossa produção, a nossa produtividade e também o nosso gerenciamento dentro das propriedades rurais. Aí sim as coisas vão começar a dar certo e nós temos também que começar a exigir mais dos nossos governantes, coisa que nós só fazemos via WhatsApp, infelizmente. E depois do intervalo eu vou conversar com Monique Lopes, especialista tributária e contábil, e nós vamos falar da reforma tributária no agronegócio. Nós voltamos já ao Minuto Só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Monique Lopes. A Monique, ela é especialista tributária e também contábil da empresa Agrotis, lá do Paraná. E nós vamos falar sobre um tema interessante, um tema que vai, vamos dizer assim, já está mexendo com o setor agro. E o produtor rural tem que ficar muito esperto, porque a partir desse ano, muita coisa vai mudar na sua contabilidade, no seu gerenciamento aí na sua propriedade rural. E nós vamos falar da reforma tributária no agronegócio. Monique Lopes, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia, obrigado pelo convite. O prazer é nosso, Monique, para falar de um tema muito interessante como esse. Monique, uma das coisas que já está valendo, mas vai bater o martelo a partir de 2027, é o novo CNPJ, né? Um CNPJ que a gente pode falar assim, o CNPJ do agro. Quer dizer, independente do tamanho do produtor, pequeno, médio ou grande, ele tem que ter agora um novo número, né? Um novo CNPJ para poder comercializar os seus produtos. É mais ou menos por aí? A reforma tributária, ela entra, né, com várias situações, né? Uma delas é o CNPJ, que ele vai ser exigido para o produtor rural, na verdade, né? Aham. Mas ainda não está em vigor essa legislação, mas sim é o que está sendo dito, né? A reforma, ela vem com novos impostos. Então, com esses novos impostos, a ideia, né, da Receita Federal é fazer uma unificação de todas essas parametrizações também. Então, a gente tem aí várias mudanças esse ano, que eles falam que é o nosso ano teste da reforma. Então, ela não tem valor na nossa nota, mas ela já está sendo emitida com os novos tributos. Quer dizer, não tem, dentro do agro, assim, de maneira geral, não vamos dizer assim um termo pejorativo, mas vende lá 10 vacas, não tira nota, vende para um vizinho, e daqui vai dali, vende 30 galinhas e a coisa vai andando, 200 mil sacas de soja e milho tal, alguma coisa sai daqui, sai daqui. Bom, agora começa a ter um cruzamento disso aí tudo. E esse cruzamento vai chegar até lá no produtor rural, que vai ter que andar certinho. E para isso ele vai ter que passar por uma nova modelagem de gestão, né? A ideia deles é simplificar a nossa legislação tributária, né? Então, a gente tem ali 5 impostos, né, hoje, e a ideia é virar só 2. Então, o CBS, ele exclui o PIS/COFINS, e o IBS, ele exclui o ICMS e o ISS. Então, pode falar.
Então, todo o sistema tributário do Brasil ele vai ser simplificado em 2 impostos, basicamente. Então, com isso, todo mundo vai ter que andar igual, né? Vamos dizer assim. Hoje a gente tem muitas ramificações no tributário. Sim. E nesse novo momento, ele acaba que vai ser todos na mesma linha de pensamento, de caixa e de tributação. Você trabalha na Agrotes, que é uma empresa especializada nessa área. Vocês aí da Agrotes já têm, por exemplo, assim, alguma coisa, alguma ferramenta que pode ajudar o produtor? Então, hoje o nosso sistema ele já está parametrizado com os novos Aham. impostos, né? Então, né, os nossos clientes eles já estão com isso rodando. Então, nossos clientes já emitem a nota com os novos impostos, tudo junto com o nosso RP ali e os outros sistemas integrados. E também a gente tem a nossa consultoria que ela está toda alinhada para auxiliar nessa parte de caixa, de verificação de produtos. Então, a gente tem um time bem especializado para ajudar o nosso produtor, a nossa revenda, todos os tipos de clientes. Quer dizer, no caso da empresa que você trabalha, no caso da Agrotes, vocês atendem todo o Brasil? Isso, todo o Brasil hoje. Então, se alguém quiser uma orientação sobre essa nova visão, esse novo sistema que nós estamos entrando agora, pode consultar vocês aí da Agrotes sem problema nenhum. Pode sim, entrar em contato com os nossos canais ali de atendimento e nós podemos fazer ali toda uma verificação até auxiliar na questão de sistema mesmo, né, que é Entendi. o nosso carro-chefe. Agora, Monique, muita coisa vai mudar, vai alterar muito, vai trazer, assim, algum prejuízo para o setor, porque quando fala imposto, a gente chega a gelar, né? Fala, nossa, lá vem mais um e vai complicar a vida. Vai complicar ou vai facilitar a vida do produtor rural? A ideia é facilitar a vida de todos, né? Aham. Ela não afeta só o agro, ela afeta todo mundo do Brasil. Então, a ideia é sim, né? Como eu disse, são 5 impostos, vão virar só 2. Mas até lá, a gente tem um período aí que vai ter que andar todos os impostos juntos. Então, até 2033, a gente vai utilizar os impostos antigos e os impostos novos. Então, nesse momento, vai ser um pouco mais difícil essas análises, essas verificações, mas posteriormente, quando a reforma tributária ela finalizar, daí sim a gente acredita que vai sim simplificar, vai ser todos a mesma legislação. Monique, para a gente tentar entender, hoje o agro, por exemplo, tem uma carga tributária X. Com essa alteração, essa reforma tributária, essa carga tributária X, ela vai aumentar, vai ficar no que está ou pode até diminuir? Essa resposta é muito difícil de dar nesse momento. Aham. Por quê? Porque as alíquotas, elas estão sendo entregues e legisladas conforme o ano. Então, a gente tem a alíquota de 2026, que é a alíquota teste, que ela não tem impacto de custo, Aham. então ela não tem nenhum valor ali para o nosso, né, produtor, cooperativa pagar efetivamente. Mas em 2027 já começa a vir, né, ter a vigência ali da alíquota para pagamento, para apuração de imposto novo. Então, nós acreditamos que sim, vai ter um aumento de carga, mas a ideia, né, da Receita ali é realmente essa questão de simplificação, não mudar a tributação em valor. Uhum. Mas essa resposta é só com os anos e as modificações de legislação mesmo. Porque como eles estão soltando conforme os anos vão passando, essa ideia lá de 2033 a gente não consegue ter. Entendi. Mas aí tem algumas discussões do agro que, né, como o agro ele tem muitos regimes especiais que a gente fala, né, eles Aham. têm reduções, eles têm isenções. A ideia, né, o setor do agro está muito unido para que isso não acarrete ali no nosso consumo final, né, na mesa do trabalhador. Bom, para você que está nos acompanhando agora, eu estou conversando com Monique Lopes. Ela é especialista tributária e também contábil da empresa Agrotes. E a empresa Agrotes, ela dá uma consultoria, ela dá assessoramento
do país inteiro nessa área tributária, na área contábil. Se você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida, e pode ter certeza que muita gente está com dúvida, entre em contato com o pessoal da Agrotis, www.agrotis.com, e você vai poder bater um papo, tirar uma série de dúvidas, alguns esclarecimentos, tá certo? Bom, Monique Lopes, eu agradeço a sua presença. Infelizmente, o tempo é curto demais para a gente conversar, mas foi lançada essa ideia. Eu gostaria de trazê-la mais vezes aqui. Eu acho esse tema muito interessante, a gente passando para o nosso público, para que tenha assim, uma ideia de como está funcionando a coisa. Eu vou entrar em contato com você logo, logo, para você voltar, porque eu gostei demais dessa conversa. Muito obrigado, um bom dia e sucesso para você. Muito obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: as pessoas podem duvidar do que você diz, mas elas acreditarão no que você faz. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.